Gravação iniciada. Vamos registrar aqui que vamos iniciar o assunto a respeito de transitividade verbal. É a apostila, volume 4, unidade 15, aqui no sumário. Unidade 15, transitividade verbal, é a partir da página 15. Porém, antes vamos fazer uma introdução aqui com alguns conceitos básicos de transitividade. Retomando, em alguns momentos, acho que em vários momentos eu falei com vocês que a oração tem uma estrutura fixa, SVO. Essa estrutura aqui, SVO, sujeito, verbo, objeto. É assim que uma oração se estrutura, né? Toda oração precisa ter verbo, vocês já ouviram isso dezenas de vezes ao longo da vida escolar de vocês. Este verbo é uma informação a respeito do sujeito e este verbo pode ter um complemento ou não. Quando eu penso nessa estrutura SVO, significa que todos esses elementos precisam aparecer escritos na frase? Não. Se eu tenho, por exemplo, eu tenho um sujeito oculto, eu posso ter um sujeito indeterminado. Eu posso ter um verbo que tem complemento. Então, eu não tenho a obrigação de que todos esses elementos apareçam, mas eu tenho essa estrutura básica, certo? Essa ideia de construção. Pois bem, o que significa transitividade? Transitividade, a palavra, tem origem em transir. De transir, eu tenho trânsito. Um acentinho aqui, legal, né? Trânsito. Eu tenho transitar. Eu tenho transeunte. Eu tenho essas palavras todas com a mesma origem no transir. O que é isso? Se movimentar. Transir é se movimentar. Reparem que todas as palavras trânsito, transitar, transeunte é pedestre. Como pedestre, certo? Reparem que todas essas palavras estão relacionadas ao sentido de movimento. Movimento. Trânsito e movimento. A encomenda está em trânsito, né? A gente às vezes compra alguma coisa e fica acompanhando lá no site, lá nos correios, aí é encomenda em trânsito, em movimento. Ela não está parada lá no correio, não, e nem chegou, ela está em trânsito, ela está em movimento. Transitar é se movimentar. Nossa, fulano transita o tempo todo, fica o tempo todo andando de um lado para o outro. E transeunte é a pessoa, é o pedestre, aquele que está se movimentando. Pois bem, todas essas palavras, então, têm ideia de movimento. Mas tá, Fabrícia, qual a relação? Qual a relação de movimento com transitividade verbal? E aí vocês vão para a metáfora da situação para poder entender todo o processo. Metaforicamente, você vai entender que um verbo transitivo é um verbo que se movimenta. Bom, se transitar é se movimentar, um verbo transitivo é um verbo que se movimenta. Metaforicamente falando, óbvio que o verbo não sai andando pela oração. Como assim ele se movimenta? Ele precisa ir buscar o significado para ele. Ele precisa. Então, um verbo transitivo é o verbo que se movimenta, é o verbo que precisa de um complemento. E ele vai buscar o sentido neste complemento. Ele se movimenta até o complemento dele para buscar sentido. Da mesma forma, o verbo in não significa não? In significa não. Incorreto é o não correto. Indireto é o não direto. Tá? Infiel é o não fiel. Intransitivo é o não transita. Não transita porque ele tem tudo. Ele não precisa ir a lugar algum buscar nada. Não precisa de um complemento.
Se ele não precisa de complemento, ele não precisa se movimentar. Ele não precisa se movimentar, certo? Então, básico nisso. Verbos transitivos precisam de complemento. Ele se movimenta, pensa nisso. Ele vai até o complemento dele buscar um sentido. Verbo intransitivo não precisa de complemento, não vai a lugar nenhum. Mas isso é a base, a gente vai lidar então com transitividade. Se o assunto é transitividade, eu vou ficar com os verbos que precisam de complemento. Transitivos diretos, transitivos indiretos e transitivos diretos e indiretos. Bom, repara que já está tudo junto, gente. Se eu estou falando sobre verbo e sobre o verbo precisar ou não de um complemento, indiretamente eu já estou fazendo regência verbal. Por quê? A regência é determinar o verbo precisa ou não de complemento. Ele precisa. Este complemento vem com ou sem preposição. Ele vem com preposição. Qual é a preposição? Isso é regência. Esta análise, este estudo, este pensamento sobre o verbo é que é regência. Então veja que regência está relacionada à transitividade verbal. Pois bem, quando o meu ensino de regência me diz que o verbo precisa de um complemento, ele é um verbo transitivo. Caso dos três aqui: transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto. Até aí, problema? Entendido o que é transitivo? Quem não entendeu, quem quer que eu repita, fale. Se ficar com vergonha, fala no privado que eu repito sem dizer quem é. Se alguém quiser, fala para eu repetir, fala no privado que eu repito. Bom, ninguém, vou seguindo então. Dessa primeira parte ficou isso. O verbo transitivo é aquele que precisa de um complemento. A outra coisa que precisa ficar é, a partir do momento que eu faço esse estudo, eu estou analisando a regência. Existem dois tipos de regência: regência verbal e regência nominal. Se eu estou trabalhando com o verbo, eu estou analisando o complemento do verbo, então eu estou trabalhando com a regência verbal. E dentro da regência verbal, então, nós temos esses três tipos aí. Verbo transitivo direto. Informações. Quando falo que ele é transitivo, eu estou dizendo o seguinte: ele precisa de complemento. É isso que eu estou dizendo. Quando eu falo que ele é um transitivo direto, eu estou dizendo que ele precisa de um complemento sem preposição. Complemento sem preposição. E por que recebe esse nome de direto? Vamos fazer um exercício aqui. Vocês estão aí assistindo a aula pelo computador, ou pelo tablet, ou pelo celular. Pelo computador, pelo tablet ou pelo celular. Se você encostar no computador, ou se você encostar no tablet, está segurando o tablet ou não, você está no apoio, ou no celular. Você encosta, você pega ele na mão. Você está diretamente ligado ou indiretamente ligado a este aparelho? Vocês não sabem responder, não? Creio que você está tomando direto. Tem alguém com luva? Acho que não. Se você está segurando, você está diretamente ligado, certo? Mas vocês concordam que
Nós, eu, vocês, nós estamos indiretamente ligados? Tanto estamos indiretamente ligados que eu não consigo tocar em vocês. Nós estamos ligados por meio de uma internet, por meio de um aplicativo. Então, nós estamos indiretamente ligados. É a mesma relação. Acontece que aqui, quem vai fazer essa ligação é a preposição. Entendeu por que a gente precisou estudar preposição antes? Porque como eu chego aqui agora e falo complemento com preposição, complemento sem preposição, e você não sabe o que é uma preposição. Por isso que a gente teve que estudar a preposição antes. Tá, vamos na prática aqui. Eu coloquei frases bem simples para enxergar bem. Para enxergar, ó. Nós, sujeito, é o S. Pedimos, é o V, verbo. A apostila, é o O, objeto. Quem pede, pede algo, certo? Ele pede algo. Tem alguma preposição entre o verbo e o complemento? Não. O a, este azinho aqui, não é preposição. Este azinho é um artigo, tanto que eu posso substituir toda a expressão a apostila por algo. Então, o verbo pedir é um verbo transitivo, porque precisa de complemento, direto, porque este complemento vem sem preposição. Consequentemente, a apostila vai ser um objeto direto. De novo, pedimos é um verbo transitivo direto, porque ele precisa de complemento e sem preposição. O complemento é o objeto direto. Direto significa sem nenhum elemento ali no meio para fazer a ligação. Sem nenhum elemento. Olha a diferença para a frase de baixo. Nós precisamos da apostila. Nós precisamos, quem precisa, precisa de algo. De, olha a preposição aí. De algo. Isso faz com que o verbo precisar seja um verbo transitivo. Sim, ele precisa de complemento. Eu não posso chegar, nós precisamos. Ele precisa de um complemento. E este complemento vem com a preposição, ou seja, eles estão indiretamente ligados. Estão ligados por meio de uma preposição. Certo? E eu posso ter o transitivo direto e indireto. O verbo, né? Nós pedimos o material ao professor. Vou determinar. Então, ele pede algo a alguém. A alguém. Olha a preposição aí. E aí um ponto interessante. Nós pedimos o material ao professor. Pedimos o material a alguém. Que alguém? O professor. Se por acaso, no lugar de professor, fosse professora. Nós pedimos o material a alguém. Que alguém? A professora. Posso ficar com a? Não. Então, eu teria o quê? Crase. Eis que surge a crase para isso. Por isso que, olha a relação aqui, gente, de conteúdo. Olha como aparece aqui.
Primeira unidade, transitividade verbal, regência verbal. Depois ele vai falar da regência nominal e vai falar de crase. Crase, ao contrário do que muita gente pensa, crase não é estudada com acentuação gráfica. Deem print, tirem foto aí desses exemplos. Vou colocar aqui para aparecer tudo para vocês. Crase não é estudada, vou diminuir com acentuação gráfica. Tá bem. Vou colocar mais bonitinho, tá? Vou preparar mais bonitinho para colocar para vocês. É porque aqui eu não faço slide porque eu gosto de escrever como se eu estivesse no quadro, sabe, Fê? Como se eu estivesse escrevendo no quadro para vocês. À medida que vai surgindo as coisas, eu vou colocando. Mas aí coloco arrumadinho lá para vocês. Então, vejam. O que eu estava falando, crase, ao contrário do que muita gente pensa, não é acentuação gráfica. É regência. É transitividade verbal. Por isso que o básico de crase é aquela coisa de você pensar o seguinte: a palavra anterior exige a preposição a? Sim, ó, quem pede algo a alguém. A alguém. Exige a preposição a. E a palavra posterior, ela aceita o artigo a? No caso de professor, não. Ou professor, então fica ao. No caso de professora, sim. Por isso fica crase. Certo? Então, é basicamente isso que nós vamos estudar. Gente, se falasse a grosso modo, deixa eu comentar uma coisinha aqui de regência nominal. Aqui. Deixa eu passar aqui só para vocês verem que não muda muita coisa. Tudo isso aqui é regência verbal. Tudo isso que eu falei aqui é regência verbal. Mas digamos que eu coloque uma frase assim. Nós temos. Quem tem alguma coisa. Temos o quê? Necessidade. Necessidade de quê? Eu preciso. Não posso parar em necessidade. Nós temos necessidade de uma apostila nova. Ó. Complemento de temos. Necessidade. Necessidade é verbo? Não. Necessidade é um nome. É a necessidade. E necessidade precisa de complemento. A apostila nova está completando o sentido de necessidade. Regência nominal. Entendeu? Regência nominal. Quando eu estudo o complemento de um nome, eu tenho regência nominal. Quando eu estudo o complemento de um verbo, eu tenho regência verbal. Viu? É só isso a diferença. É só perceber se o termo, se ele é um verbo ou se ele é um nome. E aí, gente, com isso, vejam só. Diminuir aqui, eu quero que caiba tudo para vocês na tela. Ó, isso que eu estou projetando aqui para vocês. Todo o conteúdo da apostila 4 está nesse trechinho aí projetado para vocês agora. Todo o conteúdo de gramática da apostila 4. Porque é o quê? Transitividade verbal, que é isso, perceber se o verbo precisa de complemento ou não, tá? E como vai ser esse complemento. Regência verbal, que é fazer este estudo do verbo. Regência nominal, que é fazer o estudo do complemento de um nome. E crase, como eu coloquei aqui, a aplicação de crase. Ou seja, resumidamente, óbvio, né? Claro que está resumido, mas todo o conteúdo da apostila 4 está projetado para vocês aí neste momento. Vocês vão perceber, então, que está tudo interligado. Entendeu um, entendeu os outros. Por isso que é importante o primeiro assunto, que é transitividade, ficar bem claro para vocês. Essa primeira parte aqui, tá? Que está na página 15. Transitividade, é bom que fique bem claro para vocês. Certo, meninos? Vocês repararam, eu não coloquei atividade essa semana, uma semaninha de folga para vocês, inclusive até para terminar o livrinho. Essa semana não tem atividade, nem de gramática, nem de redação, certo? Deem uma olhada na questão do livrinho, me avise se tiver algum problema.
Nos vemos amanhã. Então, se tiver alguma coisa, a gente pode tentar resolver amanhã também. Ok? Bom dia. Muito obrigada pela presença. Alguém olha o livro, Fernanda, please. Tchauzinho, Alana. Tchau, pessoal. Até amanhã. Beijos. Tchau.